Olá, graça e paz. Excelente terça-feira a todos. Então vamos lá, povo de Deus, vamos ver o que temos hoje. Deus colocou no meu coração falar sobre uma passagem da Bíblia aqui, sobre a vida de José. Então, está lá em Gênesis, abre sua Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 50, do versículo 19 ao 21. Amém? 19 a 21. Vamos falar da bondade de José. Amém? Então vamos tocar um louvor, depois nós falamos sobre esta palavra. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né, irmãos? Então, vamos orar, vamos consagrar este momento ao Senhor. Aqui estamos todos, né, meio gripados, mas para a glória de Deus tá tudo bem. Só a diferença aí na voz, né, gente? Mas tá tudo bem. Gente, então, Gênesis 50, né, do 19 ao 21 é o que nós vamos estudar hoje. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, porque se dormimos e acordamos é porque o Senhor nos sustentou. Ó Pai, abençoa cada vida, cada família, cada pessoa que aqui está, Senhor. Abre o entendimento delas para a compreensão da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra seja a lâmpada que ilumina o nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos e te exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Amém, Amém. e amém. 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 Amados, todos conhecem a história de José, né? Uma história linda, com muito sofrimento, né? José sofreu bastante, nós conhecemos essa história. E Deus tocou meu coração de trazer aqui para vocês, lá no capítulo 50, versículo 19 ao 21, diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. 21. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amigavelmente. Né? Então aqui nós vemos uma passagem, lá no capítulo 50 de Gênesis, onde fala da bondade de José. José aqui ele está recebendo seus irmãos, né?
E José está já como governador do Egito, né? E fazendo a venda dos cereais, do trigo. Mas os irmãos de José estão ali perante José, né? Se humilhando, né? Com medo de que o irmão os maltrate. E nessa história nós vemos a bondade, né, de José. Que José, ele agiu completamente diferente, né? Se nós meditarmos no texto, nós vamos ver que desde o início o pai tratava os filhos de maneira diferente, tratava José diferente, né? O pai tratava José de um jeito e os irmãos descobriram que esse era o jeito que o pai tratava José, era porque José era o mais amado dos filhos, né? José era o filho amado, né? Porque os irmãos então passaram a odiar José, a invejar José. E o texto vai me dizer lá no capítulo 37 que os irmãos odiavam José porque José era o filho amado do pai. O pai tratava diferente, o pai vestia José diferente. Então, o pai usava José, então, para cuidar dos irmãos, né? Porque os irmãos tinham uma má fama. Então, José dedurava as coisas que os irmãos faziam. E esse texto vem falando para nós que José, ele decidiu dizer para os irmãos, não tenham medo, né? Porque eu não estou no lugar de Deus, o que José diz para ele. Apesar de vocês terem planejado mal contra mim, Deus transformou todo o mal em bem. E aí nesse texto nos leva a pensar assim, será que José tinha, que nos leva a refletir nessa história de hoje, que Deus chamou minha atenção, né? Que José não tinha nenhum motivo para agir com misericórdia com seus irmãos. Mas José, ele decidiu agir diferente porque ele entendeu os planos de Deus. Então, apesar dos irmãos de José terem remetido José para um futuro, né, de dor, de sofrimento, que José passou por dias difíceis, miseráveis anos, né, nas mãos ali de pessoas, porque José foi vendido como escravo, os irmãos traíram ele, né? Os irmãos, enquanto estavam na presença dele, lá no capítulo 37, vai dizer que os irmãos não tratavam José bem. Os irmãos não falavam amigavelmente com José. Os irmãos tinham raiva e ódio de José, porque toda vez que José contava um sonho que Deus tinha, né, que exaltá-lo, que ele seria exaltado diante do pai, dos irmãos, que ele seria, vamos dizer assim, líder, né? Que os irmãos se curvariam, o pai se curvaria. E quando José contava os sonhos, José era mal interpretado, José era mal entendido. Os irmãos sempre achavam que José se achava o melhor, né? Que os irmãos, que ele estava querendo humilhar os irmãos. E ao invés disso, eles humilhavam José. Eles faziam José passar por humilhações, por constrangimentos. Eles desprezavam José. Eles interpretavam mal. José foi mal compreendido. Foi repreendido também até mesmo pelo seu pai. Mas todos nós já passamos por algumas coisas assim. Já fomos feridos, mal compreendidos, maltratados, às vezes por família, por amigos. Já fomos traídos, né? Às vezes por nosso esposo, ou traído por um amigo, maltratado por alguém do nosso trabalho. Então, José suportou, né? Teve que suportar aí piadas, né, dos irmãos dele, suportou muitas coisas. Mas agora Deus vem dando uma oportunidade para José, né? E aí o texto nos faz pensar, né, nos confrontar, porque muitas vezes quando nós somos maltratados, rejeitados, humilhados, ou colocam sobre nós uma culpa, algo que nós não somos culpados, nós pensamos assim, em algum momento, em revidar, né? Quando nós somos feridos, nós queremos ferir. Mas José, apesar de ter passado por todo esse sofrimento, por humilhações, sofrimentos, dor, pela rejeição dos irmãos e também a incompreensão do pai, porque o pai também o repreendeu, o pai não entendia, né? Não compreendeu naquele momento que aquilo que José estava falando não era algo dele, porque a revelação ali, a profecia entregue nesse sonho a José, era a vontade de Deus,
né? Deus estava falando para José que tinha planos. José só não esperava ter passado por tanta dificuldade, tanta humilhação. Então, a nossa primeira reação é atacar, né? A nossa primeira reação diante de humilhações, de calúnias, de difamações, às vezes de fofocas, mentiras, a nosso respeito é atacar. Mas a decisão de José não decidiu não se vingar, não decidiu não humilhar, decidiu não provocar os irmãos, né? Não causar essa humilhação, né? De mandá-los embora, de ferir eles. José está aqui dizendo, apesar de vocês terem feito todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus usou toda essa situação, usou todo esse processo, né? Para o meu bem. Para que a vida de muitos fosse preservada, é o que diz ali no versículo 20. Então, os planos que Deus tinha para José de colocá-lo como governador do Egito foi para um tempo de escassez no Egito, para que ele pudesse salvar as pessoas, né? Para que a vida de muitos fosse preservada, porque havia fome naquele tempo. Então, José está contemplando ali, né, nessa passagem, José está contemplando a justiça de Deus. Além de José estar exaltado, de José estar num alto nível, de José estar num posto de governador, Deus ainda colocou aqueles que o traíram, aqueles que foram seus opressores, aos pés de José, porque era o único lugar onde tinha trigo, onde tinha alimento, era no Egito, era onde José estava. E os irmãos agora tiveram que vir para a presença de José para poder receber esses alimentos, né? E José se revelou ali. Apesar de toda a dor, todo o sofrimento, né? É uma situação irônica, né? Porque José estava diante dos seus irmãos, estava diante daqueles que o traíram, que o venderam, que o machucaram. Mas José, ele decidiu não se vingar, porque ele já entendeu, Deus já se vingou por mim, então eu não preciso me vingar, né? E José decidiu perdoar. E falar amigavelmente, né? Diante da tristeza e do arrependimento dos irmãos, porque os irmãos estavam tristes, estavam arrependidos daquilo que eles fizeram, né? Porque houve mentira, houve engano. Então José decidiu trazer segurança para os irmãos, trazer segurança para o coração deles, né? E José, ali naquele momento, José atendeu eles, não, e disse, assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Então, que nós possamos meditar nesse texto, né, irmãos? Meditar, assim, se Deus desse uma oportunidade para nós, né, de nós fazermos o bem, de nós perdoarmos aqueles que nos traíram, aqueles que, né, falaram mal de nós, aqueles que nos entenderam errado e fizeram a maldade, porque os irmãos de José fizeram a maldade, né, para ele, mas ele decidiu perdoar. Então, o que você faria nessa situação? Você agiria da mesma maneira que José? Perdoaria? Não se vingaria? Porque José aqui estava com a faca e o queijo na mão. Ele poderia ter dito para os irmãos, não, vão embora. O que vocês fizeram comigo não tem perdão. Eu tô com a chance de me vingar e eu vou me vingar. José podia ter feito tudo isso, né, irmãos? Mas o texto vai me dizer que ele disse, não tenham medo, né? Ele tranquilizou os irmãos dele, porque os irmãos estavam com medo que José os rejeitasse, que José não os tratasse bem, né? Mas José disse para ele, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e foi bom para com eles, né? José disse, eu não sou Deus para me vingar. José entendeu isso, que na história dele, esses eram os planos de Deus. Os irmãos foram apenas apenas colaboraram, né, para o bem de José, né? E José disse para eles, vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem. Então, que nós possamos meditar nessa palavra hoje. Essa palavra, ela vem nos falando sobre o perdão, ela vem nos falando sobre vingança, né? Que a vingança, ela pertence a Deus, que na verdade nós não devemos desejar o mal para aqueles que desejaram o nosso mal, né? Porque às vezes nós pensamos, eu vou tratar mal porque me tratou mal, eu vou rejeitar porque me rejeitou. E na verdade essa vingança, isso pertence a Deus. E José, ele compreendeu muito bem que a vingança pertencia a Deus.
e que Deus já havia se vingado pelo simples fato, né, dos irmãos estarem na presença dele, precisando dele. José agiu com amor e com perdão. Amém? Amém. Então, apesar dele ter sido ferido, dele ter sido machucado, Deus tratou isso nele, né? Tratou com ele essas dores, essas feridas, né? E ele pôde liberar o perdão, né? E tratar bem, fazer o bem para aqueles que lhe fizeram mal no passado. Amém? Principalmente porque eram pessoas da sua família. Então, para vocês refletirem nesse texto, né? O que você faria? Será que você agiria da mesma forma se estivesse na situação de José? O que você acha? Então, vamos meditar nessa passagem de hoje. A história de José é uma história incrível. Você pode ler a partir do capítulo lá do 37, né? Lá no 37 começa falando, né? Do pai ali de José, que o pai amava José e por isso tratava eles diferente. E isso levantou inveja, né? Os irmãos passaram a odiar, passaram a tratar mal José. Mas José, nós vemos a nobreza de José, né? Tratando os irmãos de uma forma amigável e bondosa. Amém? Então, meditem nessa palavra, meditem sobre o perdão, se vocês têm perdão para liberar para alguém. Se vocês tivessem a oportunidade, né, de se vingar, vocês se vingariam ou vocês perdoariam, né? A palavra de Deus vem nos ensinando sobre o perdão, né? Sobre vingança, que a vingança ela pertence a Deus. Então, eu espero que tenha ficado essa lição, né? Sobre o perdão, sobre o amor e sobre a vingança, que ela pertence a Deus. Que nós não venhamos a nutrir no nosso coração, né? Tudo aquilo que é ruim, né? Ódio, invejas, ciúmes, porque nessa história, por causa de tudo isso, de inveja, de ciúmes, né? De maus entendidos, José, né? Os irmãos José fizeram o que fizeram com José. Mas era o destino profético dele, né? Passou por um processo difícil, mas aqui nós vemos o pão. José era um homem de Deus, um homem sábio, que entendeu o trabalhar e o processo de Deus na vida dele. Amém? Que nós possamos tirar muitas lições daqui que esse texto tem, um texto rico, um texto maravilhoso sobre a vida de José. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Vamos orar pelas famílias que estão desabrigadas aí pelas águas, pelas enchentes, né? Orar para que a água baixe, retroceda. Se Deus quiser, logo, logo estaremos todos em suas casas, todos bem, né? Todos aí protegidos por Deus. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, lembrem desta palavra. Lembrem, né, que por mais feridos, machucados, por mais que sejamos mal entendidos, mal interpretados, traídos, ou culpas, né, que colocam sobre as nossas vidas, por mais opressão, por mais peso que algumas pessoas tenham trazido para a nossa vida,
porque os irmãos de José trouxeram dor, trouxeram, né, opressão para a vida dele. Mas José decidiu perdoá-los, porque José entendeu que aqueles eram planos de Deus. Mas nem ele, mesmo ele estando diante dos sonhos, das profecias, das declarações de Deus para a vida dele, ele também não compreendeu, né? Não compreendia o que ele passou no momento, porque ele estava passando por um processo de Deus, né? As dificuldades que ele teve, as traições, as mentiras, colaboraram para que ele chegasse no destino dele, colaboraram para que ele fosse, na atualidade, governador do Egito. E ele compreendeu e ele falou aos irmãos: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Ele entendeu que aquele era o destino, aquele lugar onde ele estava, era onde ele deveria chegar. E que aquilo foram planos de Deus para a vida dele, amém? Que nós possamos, né, compreender os planos que Deus tem para nossas vidas. Compreender que muitas vezes nós precisamos perdoar pessoas, né? Até mesmo pessoas da nossa família, amigos, parentes, trabalho, igreja. Enfim, perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, né? Ao invés de optarmos por nos vingar. Porque José teve toda a oportunidade, estava com a faca e o queijo na mão, né? Para se vingar dos irmãos, mas ele entendeu que Deus já tinha feito isso, que Deus já tinha transformado todo o mal em bem e que ele não tinha necessidade nenhuma de agora maltratar os seus irmãos, de humilhar os irmãos, como os irmãos fizeram com ele. Então que essa história sirva para nós refletirmos, né? Se há em nossa história, em nossa vida, alguma situação ao qual nós precisamos liberar perdão, alguma situação ao qual nós precisamos deixar, abandonar o sentimento, né? Aquele sentimento que nós temos de nos vingarmos, aquela vontade de fazer com o outro o que o outro fez com a gente. Hein? Será que se Deus me desse a oportunidade, o que eu faria? Então meditem sobre isso e deixe o Espírito Santo agir, deixe o Espírito Santo tirar todo sentimento de vingança, de ódio, de rancor, toda a vontade que você tem de dizer umas verdades para aquela pessoa que falou mal de você, que te maltratou, né? Isso a gente precisa de tempos em tempos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa história, na nossa vida, amém? Vamos orar então? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, Pai, nesta tarde de oração, de palavra, que a Tua palavra possa vir nos limpando, nos purificando, fazendo nós nos avaliarmos, Senhor, como pessoas, como irmãos, como família, como amigos, avaliar aquilo que está no nosso coração, Pai. Que o Senhor possa remover todo sentimento de tristeza, de rancor, de arrependimento, de raiva, de ira, porque o Senhor é aquele que transforma tudo que vem de ruim contra as nossas vidas em bem. Assim como o Senhor fez na vida de José, faz a nossa vida, Pai. Remove toda a tristeza, toda a dor, todo sentimento de vingança. Que nós possamos, Pai, ter o nosso coração livre desses sentimentos. Que nós possamos optar pelo perdão. Que nós possamos optar por viver em paz uns com os outros. Que nós possamos compreender os Teus planos, os Teus projetos para a nossa vida, Senhor. Pai, nós oramos pelas famílias desabrigadas, pelas famílias que estão fora de suas casas, que a água possa descer, que a água possa retornar ao seu nível normal, Pai. Retrocedam as chuvas, que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa e paralisar as chuvas, paralisar os temporais aqui e em outros lugares, Pai. Guarda cada vida, cada filho e filha Tua, Senhor, e que nós possamos, Pai, estar debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua poderosa mão, sendo protegidos, livrados e guardados por Ti, em nome de Jesus. Nós liberamos perdão para todos aqueles que foram, né, todos aqueles que nos traíram, que nos invejaram, que nos maltrataram. E se Deus der a oportunidade, que nós possamos ter misericórdia do nosso próximo, misericórdia de nossos irmãos, misericórdia daqueles que nos humilharam, que nos traíram, e que a nossa opção seja perdoar, tratar bem, falar amigavelmente, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada vida, cada família, cada casa, em nome de Jesus Cristo. E nós entendermos que a vingança pertence ao nosso Deus, aquele que é justo, aquele que é capaz de perdoar também as nossas ofensas, porque nós somos perdoados por Deus.
em todas as nossas iniquidades, em todos os nossos pecados, em todas as nossas transgressões. Como irmãos, filhos, perdoados que somos, nós também decidimos e escolhemos, assim como José, perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos maltrataram, que nos ridicularizaram, que inventaram calúnias, mentiras, que imputaram a nós uma culpa que não era nossa, mas Deus, Ele transformará todo o mal em bem. Ele fará o mover, o agir e a justiça dele na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus Cristo, que haja luz, que haja transformação, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja paz no meio de nós, que todos nós possamos viver em paz, em nome de Jesus. Que haja luz, que a luz de Cristo possa brilhar na sua casa, que a luz de Cristo possa brilhar no meio da sua família, no meio da sua parentela, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a inveja, todo o mal olhado, toda a palavra maldita, toda a oração contrária, toda a praga, em nome de Jesus, caia por terra. E que você seja abençoado por Deus, infinitamente mais do que você pediu ou pensou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, meditem nessa palavra, né? É uma palavra linda, a história de José é maravilhosa, tem muito a nos ensinar, né? Porque humilhações, tristeza, dor, situações difíceis como José passou, muitos de nós podemos passar por isso, né? E o que nós faríamos se tivesse nessa situação? Que nós possamos, então, buscar o conselho aqui na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus está dizendo que José perdoou. Amém? Então, que nós não venhamos aguardar, né? Ressentimentos, mágoa, ira, sentimento de vingança, e sim o perdão. Que Deus nos ensina a perdoar porque Ele nos perdoa. Amém? Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.